Tô de volta com as últimas notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa. Nesta terça-feira, o jogo contra o Once Caldas é somente na quinta, mas a torcida tricolor tá se movimentando. Já são mais de 20 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Once Caldas, 9h30 da noite no Maracanã, quinta-feira, partida que vai definir o futuro do Fluminense na Sul-Americana. Oitavas de final ou playoffs, enfrentando um time que vai cair da Copa Libertadores. Teremos tudo isso definido ao longo desta semana e o Fluminense segue se preparando para entrar em campo, fazer um grande jogo, e eu tenho certeza que a torcida vai chegar ainda mais junto para deixar o Maracanã muito bonito na próxima quinta. Então, essa convocação já foi feita pelo técnico Renato Gaúcho, eu faço para você também, depois dessa vitória no Clássico, uma vitória na quinta seria espetacular para já ir muito bem para o Mundial. Ainda tem um jogo no domingo que, claro, se vier uma vitória seria espetacular em termos de Campeonato Brasileiro, mas essa semana o jogo chave para mim é realmente o de quinta, confirmar esses 3 pontos contra o Once Caldas e a partir disso já olhar para a Sul-Americana direto para as oitavas de final. Olha só, se você puder já deixar o seu like aí, se inscrever aqui no canal para não deixar para depois esquecer, porque tem muita gente que acaba assistindo aqui e não tá ligado, que não tá inscrito, ou se você tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo todos os dias, tô sempre aqui atualizando e trazendo as notícias do Flu. Pois bem, a gente vem falando muito de janela de transferências, hoje pela manhã já falamos sobre isso, e com a janela também vem a possibilidade de saída de jogadores. Tivemos recentemente Renato Augusto deixando o Fluminense e agora Vitor Hugo, lembra dele? Pois é, Vitor Hugo ainda está no Fluminense, aquele volante contratado junto ao Cascavel por empréstimo, um pedido até então do técnico Mano Menezes naquele momento e do seu auxiliar Sidney Lobo, jogador de 21 anos. Vitor Hugo veio, fez algumas partidas bem fracas no time profissional, não teve sequência, não faz parte dos planos do Renato Gaúcho para a sequência da temporada e por isso o Marcelo Neves informou agora há pouco lá no GE que o Fluminense não vai exercer a opção de compra que poderia exercer em relação ao Vitor Hugo. Evidentemente que é o certo a se fazer, um jogador que veio com um custo muito baixo, é verdade, mas era um momento também de buscar soluções, opções no mercado, jogadores que pudessem de fato ajudar o Fluminense. E ele nunca esteve perto de mostrar condições mesmo de se firmar no time principal do Flu. Então, Vitor Hugo é carta fora do baralho, é mais um jogador que entra nessa barca aí que vem zarpando em algumas viagens desde o início da temporada. Pode ser que a gente tenha mais alguma saída aí na próxima janela de transferências, e é bom a gente ficar de olho nisso, porque reforços vão chegar, outros jogadores vão chegar, e para o Fluminense também, dependendo do caso, da situação, talvez seja uma oportunidade de abrir um pouquinho de espaço ali na folha de pagamento. Vou compartilhar com vocês aqui uma entrevista concedida pelo Niko Kovac, que é o atual técnico do Borussia Dortmund, ao site da FIFA. A FIFA, ao longo dos últimos dias, ela vem fazendo produzindo alguns materiais especiais em relação ao Mundial, e o técnico do Borussia falou sobre o Fluminense e o que ele espera de enfrentar times de continentes diferentes, que eles não estão acostumados a enfrentar fora da Europa. E claro, os clubes brasileiros são os que mais preocupam, em tese, pelo menos os europeus. Ele falou aqui o seguinte: nós realmente não enfrentamos clubes sul-americanos ou asiáticos. Você compete na Europa, na Liga dos Campeões, ou com sua seleção nacional, mas enfrentar essas equipes é um território completamente novo para nós. Não sabemos bem o que esperar. Isso só aumenta a expectativa. E aqui tem um post aqui de divulgação da partida. E ele falou: temos que coletar informações, analisar o material e as imagens. Não estamos familiarizados com a grande maioria dos jogadores em questão, com o estilo de jogo dos times ou com a intensidade de suas ligas. O departamento de análise do clube está trabalhando duro para analisar números e tentar destrinchar sistemas táticos para descobrir quais times pressionam alto, que tipo de sistema defensivo eles usam e quais jogadores individuais representam a maior ameaça. Isso leva tempo, o que agora é escasso. Tá aqui o Niko Kovac, um técnico que chegou ao Borussia e fez o Borussia reagir na temporada, terminar muito bem a temporada lá no futebol alemão. O Borussia vinha numa fase muito ruim, por isso demitiu então o técnico Henry Kahn e contratou o Niko Kovac. Ele disse aqui que os times brasileiros sempre são
de primeira linha. E o Fluminense tem tido muito sucesso. Então deve ser considerado favorito para avançar no grupo ao nosso lado. O primeiro jogo é sempre muito importante porque, dependendo do resultado, você estará sob pressão na segunda e na terceira partida. Ou poderá adotar uma abordagem mais relaxada. Ele assumiu o Borussia, e só para vocês terem uma noção do que é a reta final de temporada do Borussia Dortmund. Eu estou contando aqui, são 6 vitórias consecutivas, e nos últimos 10 jogos eles perderam apenas um, que foi contra o Barcelona na Liga dos Campeões, levou 4-0, depois acabou sendo eliminado porque ganhou o segundo jogo por 3-1, mas não foi o resultado suficiente para eliminar ali o Barcelona. Então é um time que realmente vem muito forte, terminou o campeonato alemão na 4ª posição ali com 57 pontos, bem distante do líder Bayern de Munique, mas, né, como eu disse, o Borussia vinha mal e foi reagindo nessa reta final. Então é um time que vai chegar assim, com esse tempo de trabalho até lá, para descanso, vai chegar muito forte. Para eles realmente é algo diferente, né? Enfrentar times brasileiros, principalmente, asiáticos, é algo que eles vão ter que estudar para entender exatamente como, no caso, o Fluminense joga. Mas tem um fator que eu estou levando em consideração, até de certa forma como uma esperança, que é como os caras vão encarar essa competição. Porque assim, para eles é final de temporada, os jogadores estão cansados, muitos não queriam nem disputar essa Copa do Mundo de Clubes. Então eu tenho esperança de que eles possam estrear ali meio mais ou menos, e aí quem sabe o Fluminense se aproveitar de alguma forma, e depois eles, enfim, vencerem os 2 jogos. Eu tenho essa esperança, porque os caras realmente estão exaustos, estão cansados, jogaram uma temporada inteira. Então eu não sei ainda qual vai ser o comportamento dos europeus em relação ao Mundial de Clubes. Eu estou curioso para ver. De qualquer forma, vai ser um jogo muito interessante, vai ser um jogo muito diferente, não só para eles, para a gente também, né? Evidentemente. E aí, conforme o tempo vai passando agora, principalmente depois dessa semana, a expectativa vai bater lá no teto, não tem jeito. E olha só, tem novidade na Foot Fanatics que vou trazer aqui para vocês, porque tem novidade da linha já 2025. Olha só essa camisa de goleiro do Fluminense, preta e verde, tá muito bonita. Tem calção também número 2, 2025. Em breve vai ter a camisa número 2, a procura tá muito grande. Em breve vai ter também o uniforme número 2 do Fluminense 2025. Mas olha essa camisa de goleiro aqui, cara, ficou muito bonita, tá? Muito bonita mesmo. R$ 349,90. Você vai pagar esse valor? Evidentemente que não, porque se você utilizar o cupom JORNADA10, você tem 10% de desconto. Se você tiver condições de pagar no Pix, vai ter mais 10%. Então, aproveite o cupom JORNADA. Ah, Alessio, mas eu já usei. Vê se você, falando baixinho, que você não tem aí um parente, um primo, uma amiga, amigo, pai, mãe, que não tem usado o CPF ainda no Foot Fanatics, e você pode ainda assim aproveitar esse desconto e todas as outras promoções que tem por lá. Olha só, calção também 2025, bem legal, bem bonito para quem joga aquele futebol, para quem sai para ir para academia, sai para qualquer lugar, até para ir no shopping serve de tão bonito que é. E lá você evidentemente vai encontrar todos os uniformes do Fluminense, linha 2024 também, você já consegue comprar mais barato agora, porque 2025 já foi lançado. Então, cara, vai lá porque assim, tem muitas opções, só não se esqueça de utilizar o cupom JORNADA10 para você não pagar mais caro. Além de tudo, a personalização também é mais barata. Só tem vantagem de comprar no Foot Fanatics. Vai lá e aproveite. Vou trazer para vocês agora um pouquinho dos bastidores que foram publicados pelo Fluminense depois do clássico contra o Vasco. Tem uma declaração aqui do Renato bem bacana que mostra um pouco do que foi essa mudança de espírito do Fluminense para jogar esse clássico e vencer esse jogo. Como isso faz diferença e como eles bateram muito nessa tecla. Bora assistir o que disse o Renato. Bora, vamos fechar, rapaziada. Gente, deixa eu falar por aqui. Pode fazer isso aqui pra vocês, ó. Jogaram pra caralho, desde o início do jogo. Foda, tomamos o gosto, continuaram jogando, personalidade, confiança, amassaram com os caras. Os caras tiveram o gol e aquele chute no tradição. No mais, se dominaram o tempo todo. Essa entrega que a gente gosta de ver. Se vocês entregar acima, decola muito. Essa é a entrega. E valorizar o grupo. Mudamos, e o grupo está indo lá e está dando conta do recado. Por isso que eu sempre falo para vocês, eu preciso de todos. Preciso de todos. 3 minutos, hora machuca aqui, machuca ali, estou botando, o cara está indo lá e está dando conta do recado. E como estou dando conta do recado? Então a gente valoriza bastante essa vitória aí. E meus parabéns de novo, tá? E aí o que disse o Guga antes do jogo. Isso aqui foi o discurso do Guga antes do jogo. Rapaziada, bora. Os caras vão vir já querendo dar porrada, marcar pressão no início. Se a gente entrar devagar, a gente vai sofrer. Bola dividida, desce a linha dos caras. Seja firme pra caralho. É isso aí, gente. É isso aí. A medida tem que ser nossa.
Tá aí, bastidores, portanto, um pouquinho dos bastidores, um trechinho dos bastidores publicados pela Flu TV. Isso, para mim, é relevante mostrar isso, porque é uma coisa que eles vinham se cobrando bastante. Né? Ter atitude, ter postura, chegar firme, foco o tempo todo, atenção o tempo todo. Isso faz muita diferença, não tem jeito. E a gente viu, e é isso que a gente vinha cobrando, eu pelo menos vinha cobrando muito, é ter um time realmente brigando por cada bola. Né? Acho que faltava um pouquinho disso para o Fluminense dar um passo a mais. E isso passa muito mais confiança para o torcedor sente o torcedor sente essa vibração, ele compra essa ideia e a partir daí as coisas acontecem. Óbvio que só isso não ganha jogo, você tem que ter qualidade. E o Fluminense juntou as duas coisas. Quando você junta as duas coisas, você está muito perto de alcançar objetivos maiores. Né? Essa é a minha sensação após esse clássico. Bom, e por último, não menos importante, o Fluminense reabriu as negociações com Paulo Henrique Ganso para a renovação de contrato. Também informou agora há pouco lá no GE Marcelo Neves que o clube retomou a conversa com o empresário do jogador, uma conversa que estava paralisada. A gente, na época, eu trouxe algumas informações importantes em relação à questão desse processo de renovação do Ganso, que ele vinha pedindo uma readequação salarial, né, porque o salário dele estava bastante defasado em relação a outros jogadores da mesma posição, né, e depois eu vou buscar mais detalhes para explicar para vocês como que ficou isso na época mais ou menos encaminhado. Então, ele quer também ouvir o que o clube tem a oferecer em termos de projeto, além dessa questão salarial. E claro, aí aconteceu, infelizmente, a miocardite, ele ficou afastado, depois voltou a treinar, fazer pré-temporada. Tudo isso fez com que o Fluminense tivesse um pouco de receio em avançar naquele momento para uma renovação contratual, sem ter certeza do futuro do Ganso, porque a perspectiva era interessante, era super positiva, mas a gente tá falando de um quadro em que, naquele momento, ainda era de incerteza. Então, o tempo passou, o Ganso voltou, já está à disposição há bom tempo novamente da comissão técnica, agora com o Renato Gaúcho. Então, como sempre, há um desejo das duas partes em renovar o contrato. O Fluminense lá atrás fez uma proposta mais abaixo para o Ganso, uma proposta que não foi aceita, e aí depois uma conversa, tinha uma reunião marcada com uma nova proposta já em mãos para oferecer para o Ganso, para ele aceitar essa nova proposta, e aí aconteceu tudo o que aconteceu na época, ainda na pré-temporada. Então, com tudo isso alinhado, a tendência é de que o Fluminense já apresente aquela oferta que já estava pronta, na verdade, e agora vai depender apenas do acerto dos detalhes entre o staff do jogador, entre o Fluminense, para que essa negociação seja 100% concluída. E aí o Ganso, que tem contrato até 2025, eu imagino, sinceramente, ele renovando o contrato por mais de um ano. Não acho que vai ser uma extensão só até 2026, não. Eu hoje apostaria que o proposto pelo Fluminense vai ser uma renovação até 2027. E aí depois, enfim, a gente vai poder discutir isso com mais calma, se vale, se não vale, se é o melhor, se não é. Mas é uma negociação que tende a evoluir rapidamente e provavelmente ser concluída antes do Mundial de Clubes. Você é a favor da renovação do Ganso? Você quer a renovação de Paulo Henrique Ganso? Deixa aí, claro, a sua opinião é sempre muito bem-vinda. E claro que lembrete sempre também se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário. Tamo junto, abraço e a gente volta assim que possível com mais informações.